Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Espero que estejam bem, que estejam em paz. Em mais esse domingo, reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Hoje é dia 2 de março de 2025 e aqui estamos nos compromissos assumidos com o Mestre para buscarmos a inspiração do seu Evangelho, a mensagem que ele deixou nessa terra, buscar também a presença dos amigos espirituais que têm nos amparado a jornada, que venham até nossos lares nesse momento, nos dando os recursos necessários de paz, de orientação, de luz, para conduzirmos com mais segurança os nossos caminhos. Hoje nós vamos trazer mais uma mensagem de Emmanuel comentando o mesmo versículo da semana passada, aquela fala de Jesus quando, dirigindo-se aos cristãos, os colocou como o sal da terra. E questiona, né? E se o sal não for insípido, não for sem sabor, com que se há de salgar? Naturalmente, Jesus fazia uma fala analógica, né? Trazendo ali uma comparação, para colocar uma ideia acerca dos seus trabalhadores que viriam a ser chamados a empenhar grandes trabalhos, grandes serviços nessa terra, em seu nome. E hoje a mensagem, então, comentando esse versículo, tem o título Na Seara Mediúnica. Emmanuel vai buscar a questão da mediunidade para colocar ali dentro do alcance da fala do Mestre, nos ajudando a refletir sobre o sentido, né, da sensibilidade mediúnica, a que ela é colocada, e que diferença há para aqueles que a têm em seus programas encarnatórios. Será uma reflexão muito interessante. Agradecemos a presença de vocês, desejando que estejam em paz, que estejam bem nessa noite. Não serei capaz de cumprimentá-los, pois esse evangelho está sendo gravado anteriormente. Estarei ausente de Guaraci nessa data, mas estarei acompanhando esse momento de oração e de reflexão junto de vocês nessa noite de domingo, ok? Vamos fazer a nossa oração, então seguiremos com a leitura da mensagem e os comentários. Lembrando a todos, amigos, que façam seus pedidos, não é, de assistência, de oração, aquilo que vocês têm buscado pessoalmente, que estão vivendo em suas vidas, façam os pedidos, para que possam ser amparados, né, orientados pelos emissários de Jesus, que vão estar nos lares de vocês, ajudando, dando um abraço espiritual, deixando na água fluidificada recursos de energia, de elevação, até recursos médicos, né, para a saúde do corpo físico, que tanto muitas vezes nos inquieta aqui a jornada. Então façam seus pedidos, mantenham-se na fé. Todos que solicitaram ajuda a entes queridos, a colegas, a amigos, mentalizem esses irmãos que estão necessitando de ajuda, façam seus pedidos em favor deles, que serão escutados, ok? Vamos fazer então a nossa oração e então seguiremos para a reflexão. Então vamos elevar o pensamento, buscando a presença do Mestre Jesus, Divino Amigo. Abençoa, Senhor, os nossos corações nesse momento, em que mais uma vez nos encontramos reunidos, buscando a Tua luz, a Tua proteção, buscando a inspiração do Teu Evangelho, para que possamos melhor compreender a vida, os nossos caminhos. Buscar lá no coração, no fundo do coração, a divina lei que fala a todos nós, nos convocando ao trabalho, ao serviço de nossa própria evolução,
e ao amparo de tantos e tantos corações e tantas realidades da vida que precisam ser aprimoradas, melhoradas e cuidadas nesse plano evolutivo em que nos encontramos. Pedimos a presença dos amigos espirituais que, com muita fé e devotamento, têm nos amparado os trabalhos do Evangelho todo domingo à noite. Que possamos sentir a presença deles em nossos lares nesse momento, que eles possam nos fortalecer, nos sustentar energeticamente, trazendo a inspiração da luz, do bem, do caminho da paz, para que possamos melhor compreender os obstáculos que estão diante de nós e as soluções que eles demandam. Que a luz nos ampare, nos proteja, nos conceda sempre a permanente chamado do serviço, a dedicação ao esforço próprio, naquilo que Jesus nos convoca, seja o trabalho de nosso próprio melhoramento, seja o serviço mais amplo, que tantos são convocados, muitos pelos recursos da mediunidade, que possamos compreender esse chamado e atendê-lo. Que Jesus seja conosco. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos colocar então na tela para vocês acompanharem a leitura. Deixa eu localizar aqui a mensagem, intitulada Na Seara Mediúnica, comentando Emmanuel, o versículo 13 do capítulo 5 de Mateus. Vamos ver aqui. Então, o versículo é o mesmo da semana passada. Aqui tem uma pequena variação de tradução, né? Mas é o mesmo versículo que diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Comenta o benfeitor Emmanuel. Todo médium trazido à seara espírita cristã para fins determinados está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um conforme as suas aptidões e necessidades. Situado entre os irmãos encarnados que lhe pedem amparo e os benfeitores desencarnados que lhe esperam a colaboração, é razoável pergunte cada medianeiro a si próprio na esfera dos serviços consagrados ao bem. Um operário fiel ao dever ou um amigo desprevenido de responsabilidade que aparece na oficina apenas de quando em quando, com evidente menosprezo dos compromissos assumidos? Uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? Um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelhado habitualmente reclamando conserto? Um colaborador das boas obras ou um agente de pessimismo congelando as energias do grupo? Um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes? Um companheiro no auxílio aos outros? Ou um tarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou a provação lhe batem à porta? Um tronco para esteio firme dos irmãos que passam, cansados e sofredores, nos caminhos da vida? Ou uma sensitiva
que se fecha em melindres ao toque da primeira contrariedade? Uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência? Pergunte o médium a si mesmo o que representa ele na equipe de ação que foi chamado a integrar, e reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser à frente do próximo, a fim de que os talentos mediúnicos por empréstimos do Senhor não lhe brilhem na vida em vão. Comentário, então, de Emmanuel para a reflexão da noite de hoje. Bom, meus amigos, nós temos então essa mensagem de Emmanuel que vai localizar esse versículo do nosso Mestre Jesus, né, em que ele vai falar da importância que os cristãos, os seus seguidores, né, seguidores do Mestre, a importância que eles têm no palco da vida, né, como marcante a vida de um verdadeiro seguidor de Jesus, né? Não estamos falando daqueles seguidores que oscilam ou aqueles outros que apenas usam os rótulos do cristão, mas que não são em verdade seguidores de Jesus porque não trazem nada da vida do Mestre. Não estamos falando desses, mas daqueles que marcam mesmo os seus caminhos com um esforço de elevar a condição humana, a criatura humana, elevar o palco da vida onde foi colocado, né? Ser útil ali naquele local, amparando pessoas e corações em tantos movimentos de ajuda, né? Eles são poucos, assim como o sal é em pouca medida usada nas receitas, porque ele é forte, mas marcam profundamente. Quando nós observamos a vida de tantos verdadeiros seguidores de Jesus que nos precederam, vamos perceber como o impacto de grande monta ali se estabeleceu, não é? Alcançando tantas vidas, não é? E tantos corações que foram de alguma forma amparados por esses seguidores, mas como se por Jesus estivessem sendo ajudados. E aqui Emmanuel, ele vai trazer uma questão que precisa ser objeto de nossas reflexões, que é a instrumentação mediúnica no serviço com Jesus. Vamos ver aqui o que a gente pode pensar sobre isso. Então perceba, amigos, alguns vão pensar assim, essa mensagem muito bonita, claramente todas as mensagens de Emmanuel são muito esclarecedoras, mas vai se aplicar aí às outras pessoas, não a mim, não é? Mas às outras pessoas aí que têm a mediunidade, né, que estão precisando aí trabalhar com ela, enfim, ser medianeira aí dos espíritos e tudo mais. A gente vai ter essa ideia, né, de que a mediunidade não é conosco, é com outros que vão lá e psicografam as cartas, que psicografam receitas médicas, que operam curas, que fazem incorporações, né, psicofonias de espíritos de toda sorte e tudo mais, né? Não é conosco assim, é com os outros. Só que aqui, meus amigos, precisamos pensar uma coisa, né? Eu gostaria até de alargar a interpretação de Emmanuel, porque nós não podemos restringir a mediunidade ao movimento espírita. Isso seria um grande erro, porque a mediunidade não pertence aos espíritas, não é? Ela é uma instrumentação dos corpos físicos dessa terra que de alguma forma são ajustados para captar frequências do plano espiritual. Não sei se vocês sabem, né? Que às vezes a gente acha que é um dom,
é uma dádiva, é uma coisa assim extraordinária e tudo mais, né? Ver os espíritos. Só que quando nós estudamos os corpos físicos da raça humana que nós temos, né? E daquelas que nos precederam, assim como dos animais, nós vamos ver que existe, isso os espíritos já confirmaram, os estudos indicam isso, existe uma glândula no corpo físico dos nossos corpos físicos, né, dos seres humanos, que é chamada glândula pineal, que ela está quase que no centro do cérebro, né? Ela é muito pequenina, muito pequenininha, e tem um papel para a ciência médica oficial muito pequeno, assim, muito residual. Nós não sabemos muito bem, os neurocientistas não sabem muito bem o que ela faz, né? Ela tem ali alguma ativação na época da puberdade, quando entramos na adolescência, e depois ela fica ali, né? Ocupando, vamos dizer assim, um espaço que não é muito grande, mas a gente não sabe muito bem o que ela faz, né? O que ela produz e o que ela estimula. No entanto, ela está num lugar muito nobre do cérebro, né? Ela está num local que tem conexões com quase todo o aparato cerebral, né? Ela consegue se conectar com memória, com a parte motriz, né? Que movimenta o corpo físico, com a parte que gera a fala, né? Então ela está num ponto assim muito privilegiado, mas nós não sabemos muito bem o que ela faz num adulto normal, não é? Dentro das funções de um corpo físico que a ciência vai estudar. No entanto, meus amigos, os espíritos nos disseram isso e os estudos dedicados a essa questão já foram capazes de perceber que a glândula pineal ela é quase que ela é organizada na sua intimidade por meio de cristais, não é? São elementos minerais que se organizam de determinada forma ali nas células da glândula pineal, formando como que uma miríade de pequeninos cristais que têm a capacidade de refletir determinadas faixas de onda, ondas eletromagnéticas, que não estão no plano físico, vamos dizer assim, não é? Embora algumas do plano físico que os nossos aparelhos aqui possam registrar, a glândula pineal também registra, mas ela tem uma estrutura de antena. É muito interessante, né? Que ela é estruturada como se fosse uma antena, embora ela seja capaz também de emitir vibração e energia. Então, os estudos dedicados, e tem um grande médico espírita, né, que é grande estudioso dessa glândula, que é o Dr. Sérgio Felipe, e ele vai falar que a glândula pineal, ela está não só nos humanos, ela também é encontrada em animais, não é? Então, os nossos pets, os animais de estimação, animais superiores, todos têm a glândula pineal, e aí não se sabemos muito bem o que ela faz. Mas ele simplesmente vai, dentro dos estudos, né, ele concluiu que ela é um captador de ondas eletromagnéticas, registrando determinadas faixas de onda que estão em planos diferentes de vida, e de forma que ela é capaz de decodificar aquelas ondas e distribuir o estímulo que vem por meio daquelas ondas em determinadas regiões do cérebro físico, ativando determinadas funções do nosso corpo físico. Muito interessante, não é? Então, por exemplo, no processo da incorporação, que nós chamamos, ou da psicofonia, né? Quando os espíritos falam por meio de um corpo mediúnico, de um médium, o que eles fazem? Eles vão sintonizar a sua faixa de onda com a glândula pineal do médium, e nem todas as glândulas pineais têm os cristais, todos têm os cristais, mas nem todos têm os cristais na composição correta para que ele se sensibilize com aquela onda. A maioria de nós tem os cristais meio opacos e meio com uma organização inapropriada, de forma que eles são insensíveis a determinadas faixas de onda.
que é insensível? A onda passa e ele simplesmente não percebe que ela passou. É como se fosse uma antena que tem uma certa capacidade de captação, mas quando passa uma onda para cima da capacidade de captação daquela antena, a antena simplesmente não registra nada, é como se não existisse, porque ela não foi desenhada para registrar aquele tipo de estímulo naquela faixa de onda, naquela frequência. Então, a nossa glândula pineal funciona mais ou menos assim. E aí, para aqueles que têm a sensibilidade mediúnica da incorporação ajustada no corpo físico, a glândula pineal vai ser capaz de captar, não é, a onda vinda do campo mental do espírito comunicante, decodificar aquela informação e ela vai ser distribuída em determinada área do cérebro. Então, ela pode, por exemplo, utilizar do conhecimento linguístico do médium para falar. Ela pode inspirar ideias muito rápidas, assim, como um pacote de ideias muito rápidas que o corpo mediúnico recebe e transmite como se fosse dele, mas na verdade é algo que está vindo de fora. Ou ela pode simplesmente se apossar do aparelho fonador, estimular diretamente, sem passar para a área do pensamento consciente, ela estimula diretamente o instrumento da fala e o corpo mediúnico fala, o médium vai falar, trazendo o que o espírito está falando, né? Então ela tem várias possibilidades aí de funcionamento. Dando apenas um exemplo no caso desse tipo de mediunidade, ela vai funcionar em outros tipos também. Então, basicamente, meus amigos, ela vai captar ondas, decodificar e trazer estímulos para o plano material. Então, ela é como se fosse um portal, né? Ela está ajustada numa faixa de frequência que não é do plano físico, né? Está em planos superiores de vibração, mas ela é capaz de registrar, decodificar e transmitir aquele estímulo para o cérebro físico, que controla, por sua vez, o corpo físico. Esse nosso aqui. Então, ela é um canal que nos conecta aos planos sutis da vida, sejam eles de baixa densidade, de alta densidade, como forem o caso, né? Sutis, mais sutis ou menos sutis, mas não físicos. Essa é a glândula pineal e é ela, meus amigos, que faz o instrumento mediúnico. Às vezes a gente acha que a mediunidade é um dom do espírito, né? E de fato, os espíritos desencarnados são capazes de se colocar na condição de medianeiros, mas usando um outro tipo de instrumentação, um outro processo de conexão com energias ainda mais superiores à faixa onde eles estão. Mas no caso do corpo físico, do encarnado, não é o espírito que está encarnado naquele corpo que tem a mediunidade, é o corpo que tem. Claro que o espírito, se ele tiver um conhecimento e uma experiência prévia, ele vai saber como usar aquele instrumento. Que era o caso de Francisco Cândido Xavier, que tinha amplos conhecimentos prévios sobre a mediunidade e que recebeu do plano espiritual um corpo físico que trazia uma matriz mediúnica muito ampla, altamente sensível. Não sei se vocês sabiam, mas quando o Chico foi encarnar, houve uma primeira gravidez na sua própria mãe, Maria João de Deus. Ela teve uma gravidez que não fluiu, né? Acabou tendo um aborto espontâneo e não teve o parto. Acontece muito, né? Às vezes começa a gravidez, 1, 2, 3 meses, de repente cessa a gravidez por uma causa que a medicina não sabe explicar e ocorre o aborto espontâneo, né? E aconteceu isso, porque o espírito do Chico, ele veio no plano encarnatório, se ligou a um zigoto que havia sido fecundado, estava em processo de geração de um corpo físico, e começou um processo encarnatório. Só que os espíritos benfeitores que orientavam a missão dele perceberam que a composição do DNA daquele zigoto que geraria o corpo físico do Chico não era propícia para a mediunidade. Para a mediunidade que ele precisava, né? Dentro da sua tarefa de divulgação e de trazer mesmo os livros, né, que vieram por meio de suas mãos. Aí o que eles fizeram? Como o DNA
que iria produzir ali o corpo físico do Chico, não iria produzir uma glândula pineal muito ajustada para a tarefa que o Chico tinha, eles induziram o encerramento da gestação de forma muito natural, sem baques, né? Desligaram o Chico, o espírito do Chico, daquele zigoto, aconteceu ali a cessação da gestação e fizeram outra tentativa. Porque o processo de encarnação é muito complexo, né? E você encarna, meus amigos, usando o material genético dos seus pais. Então, até o Chico respeitou essa lei. Jesus respeitou, mais ou menos, né? Jesus respeitou assim em partes, porque o material genético que produziu o corpo dele era um óvulo de Maria, mas não era parte do material, não era da terra, era do extra, aí, né? De fora da terra, porque Jesus precisava de um aparato físico muito específico para dar conta da energia dele, mas ainda assim usou o recurso de DNA da matriz genética de sua mãe. Para o Chico, a mesma coisa. O material genético ali era dos pais dele da Terra. E precisavam usar possibilidades mediúnicas que a ancestralidade do Chico tinha, do corpo físico que ele iria usar. Então não é algo mirabolante. O máximo que eles podem fazer é pegar o material genético que já tem determinadas codificações e induzi-las para que elas sejam mais ajustadas, né, para uma função ou para outra função. Isso eles podem fazer. Agora, mudar completamente o DNA não dá. Isso já não dá. Então, é por isso que fizeram uma tentativa que não frutificou e depois fizeram uma segunda, aí deu certo, foi apropriado e o Chico reencarnou naquele corpo físico. Então, vocês percebam, meus amigos, que a mediunidade está ligada ao corpo físico. É um instrumento ajustado no corpo físico que permite o contato com os espíritos. Feita essa explicação sobre a mediunidade para a gente entender, que conclusão que a gente chega, né? De que se todos nós, humanos da quinta raça, e tem os da sexta raça que estão misturados aí, já, e crianças, né? Esses já têm um instrumento muito apurado na mediunidade. Mas nós vamos descobrir mais para frente, né? Porque eles estão brincando ainda de Lego, né? Espero que seja de Lego, de uma brincadeira de ciranda, que não seja de celular, né? Mas estão aí, já estão encarnados alguns. Mas nós que é da velha raça, né, que vai passar, a gente tem uma instrumentação, mais ou menos, não é? E temos recursos medianímicos propiciados pela glândula pineal. Temos. No entanto, meus amigos, na faixa evolutiva que a gente está, a mediunidade ostensiva, o que é a mediunidade ostensiva? É aquela do instrumento ajustado para o funcionamento mediúnico. Imagine vocês que nós temos um violino com as cordas, sem cordas, ou com as cordas desafinadas, inapropriadas para a reprodução do som. Você tem o instrumento, você até pode ter as cordas, só que elas, por estarem desorganizadas, pode vir Beethoven, né? Pode vir o grande mestre, Vivaldi, pode vir o super. Ele vai tentar tocar, não vai sair direito, porque o instrumento está defeituoso para a função de reprodução da música. Uma outra nota até sai, mas não sai do jeito que o espírito quer. Os nossos corpos físicos, a maioria deles é assim. Tem a glândula pineal, todos nós a temos, ela funciona, só que ela está, na maioria de nós, meio desajustada, de forma que as nossas sensibilidades mediúnicas são esporádicas, inconstantes e, quando vêm, são frágeis. Então, ela tem uma baixa fidelidade de serviço. É como se fosse um instrumento que funciona, mas não dá certo para a maioria das tarefas, né? Ele é meio defeituoso. Então, a maioria de nós é assim, não é? É por isso que Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele disse assim: todos são médiuns, mas nem todos são médiuns ostensivos. Percebam aqui a diferença. Todos nós, meus amigos, somos espíritos encarnados num corpo físico. E o nosso corpo físico, assim como tem instrumentos para captar o mundo de terceira dimensão, tem instrumento para captar o mundo de quarta dimensão, que é a glândula pineal.
registra até dimensões superiores à quarta. Tem. Funciona? Funciona mais ou menos. Para uns mais, para outros menos. Para aqueles que funcionam mais, estão mais afinados, mais ajustados, Kardec chamou de médiuns ostensivos, que é evidente, né? O negócio é evidente que eles têm sensibilidade mediúnica, que não são tão numerosos, né? É uma certa porcentagem da humanidade. Mas todos nós temos. Então, meus amigos, de algum momento da nossa vida, nós vamos receber uma inspiração, uma conexão, às vezes até ver um vulto, capta alguma frequência, alguma coisa. Porque estamos num corpo físico e somos espíritos, e o corpo físico tem glândula pineal. Então, por mais que esteja assim meio fraca, né, vamos dizer assim, desafinada, alguma coisa você vai registrar. Alguma vibração, tem gente que capta energia, tem gente que sente um mal-estar quando a energia não está boa, tem gente que dá psicofonia, tem gente que tem muita inspiração, muita ideia, pensamento que vem não sei da onde, enfim. E tem os que vê, tem os que sente, tem os que falam, tem os que são médios mesmo, né? Os de serviço. Aí, meus amigos, qual que é a grande questão aqui? Aqueles que trazem a instrumentação mediúnica ajustada para um serviço mediúnico, em geral, no nível evolutivo em que nos encontramos, eles receberam vamos dizer assim, um investimento do plano espiritual, um depósito do plano espiritual, de uma possibilidade de serviço que foi dada a eles em razão da necessidade que eles têm de servir, não é? A maior parte dos trabalhadores da seara mediúnica são médiums que receberam aquele instrumento em razão da necessidade que as suas consciências têm de servir. E aí eles falaram assim, vamos habilitá-lo na mediunidade para que ele possa ser útil à humanidade terrestre com a instrumentação mediúnica. Mas por quê? Aquilo para ele é uma exigência da consciência. É como se é um débito. Ele traz pendências variadas, pode ser qualquer tipo. E aí eles ajustam o corpo físico, escolhem uma linha ancestral adequada, porque nem todas as linhas ancestrais vai ter a matriz da genética da mediunidade ajustada. Então, escolhe a matriz ancestral adequada, faz a organização do DNA e aí sai com a mediunidade ostensiva. Mas por quê? Porque ele é muito bom, porque ele está flutuando, porque ele vai sair por aí. Não, não é nada disso. É porque ele precisa daquilo para o serviço de recomposição da sua consciência. Não é? A maior parte dos médiuns é assim. Então, a mediunidade não é para ele uma conquista evolutiva. Porque não deu tempo para a maioria de nós conquistar a mediunidade como trabalho, vamos dizer assim, de aprimoramento. Porque se você aprimorar suas faculdades medianímicas com esforço próprio, ela vai se desenvolvendo. Só que isso às vezes gasta várias vidas e várias linhas de tempo para você chegar num ponto de mediunidade ostensiva. Mais adiante, na nossa evolução, quando nós ingressarmos no mundo de regeneração, e aí for avançando um pouquinho mais para a regeneração plena, o que acontece? O corpo físico é modificado no mundo de regeneração e a instrumentação mediúnica ela é aberta. O DNA ele já está lá, mas ele é ajustado para que produza glândulas pineais funcionando. De forma que todos os habitantes de um planeta de regeneração plena são médiuns ostensivos. Todos. Vai demorar um pouquinho para nós, né? Porque não adianta só fazer a transição planetária, tem que construir o mundo regenerado. Isso vai tomar algumas centenas de anos, não é? Então, mas chegou lá, todos têm, não é? Planetas de regeneração plena, todos os encarnados têm mediunidade ostensiva. Eles têm dupla vista, eles captam as frequências do plano espiritual, veem os espíritos, conversam com os espíritos, entram em comunicação. Porque aquilo, meus amigos, é uma sensibilidade para o serviço da vida. Assim como nós temos a visão, nós temos o tato, nós temos esse dedo oblíquo, né, com angulação diferente para ele servir
de mão, para a mão servir para várias tarefas, isso é instrumento que a lei divina dá para o movimento da evolução, não é? Por que na etapa de provas e expiações não temos a mediunidade ostensiva como conquista evolutiva? Porque nós não sabemos usar. É isso, né? Não sabemos. Tanto que a grande parte dos médiuns ostensivos, uma boa parte deles, derrapa, dá umas derrapadas e às vezes derrapa tanto que capota na encarnação. Porque não sabe usar o serviço mediúnico. Fica vaidoso, fica achando que é bonitão, que é prepotente, vende a mediunidade, não é? Usa para interesse inferior, manipula as pessoas e tudo mais. Vai desandando a coisa, né? Então, meus amigos, o que Emmanuel quer nos dizer aqui? Ele está dizendo assim, olha, aqueles que nessa terra comparecem com as sensibilidades mediúnicas e elas desdobram ali em uma certa idade de forma ostensiva, estão convocados ao trabalho com Jesus. E esse trabalho não é necessariamente numa casa espírita. Porque Jesus ele é Cristo do planeta inteiro, ele não é dono de nenhuma religião da Terra, né? Ele é o Cristo do planeta inteiro. Então, são convocados ao serviço com Jesus, em variados movimentos religiosos e até em movimento religioso nenhum, tem médium, não é? Como que vai colocar isso em prática? Essa que é a questão da coisa. Muitos de nós, eu conheço até amigos, pessoas que comparecem relatando problemas de mediunidade, vão trazer várias questões. Uns vão falar assim, eu acho que eu não tenho isso. Mas eu não quero assumir compromisso, porque eu tenho minhas tarefas, minhas coisas. Eu tenho medo de receber espírito que vai que me possui, vai fazer coisa. Eu não quero isso, eu não quero... Um monte de justificativo, conversa fiada, né? Um monte de coisa. E é o que o Emmanuel está relatando aqui na mensagem, né? A fragilidade do trabalhador. Que recebe o instrumento, sabe para que serve o instrumento, sente que deve usar o instrumento, mas não usa. Foge, usa mal, usa para o que não deve usar, não é? Aí vai e derrapa no processo da mediunidade. E aí, meus amigos, faz as contas aí. Se você já chega no plano encarnatório com recurso mediúnico para o serviço da sua evolução que está pendente, então, ou seja, você já está no cheque especial, não é? E aí você recebe a instrumentação de serviço para ver se sai do cheque especial. Aí o que você faz? Você não usa para o bem. Ou às vezes não usa para nada, ou não usa para o bem, ou usa para outras coisas que não deve. O que você acha que vai acontecer com a sua conta corrente? Não é? Vai estourar de novo, né? Bastante. Aí, resultado, a encarnação vai ser meio desastrosa. E aí, o que acontece? É muito comum, extremamente comum, o fato da mediunidade reprimida, né? Você tem a sensibilidade mediúnica, ela manifesta-se com um certo grau de ostensividade e você não movimenta, você não usa, você não se vincula a nada, nenhum movimento de luz, você não faz nenhuma oração, nada, nenhuma meditação, não manda o prece para ninguém, não dá um passe, não aplica uma energia, nada. Você está sentado no sofá e aquela coisa ali. Qual que é o problema que vai acontecer aqui? O médium, meus amigos, ele produz uma energia que Kardec chamou de fluido animalizado, que é o mesmo do fluido vital, ele tem a mesma frequência do fluido vital que faz esse corpo físico ter vida. Só que esse fluido que Kardec falava, chamado também por outras linhas de interpretação como ectoplasma, o que acontece? Ele é produzido por cada célula do corpo físico. Ele é produzido pelo corpo físico. Ele está no corpo físico. Só que ele é uma energia que vibra no corpo etérico. Ele está em faixa sutil, o ectoplasma. De forma que ele serve de meio entre o denso e o sutil. Entre o físico e o extrafísico. Ele está no meio ali, né?
Então, se vier um empurrãozinho do físico, empurra o ectoplasma e ele produz uma realidade no físico, do extrafísico para o físico e vice-versa. Tá? O que acontece com... Isso é produzido por todos nós, tá? Todo mundo produz, em menor ou maior grau. O que acontece? O médium produz muito, meus amigos, demais, e vai gerando aquele fluido, aquela energia. Aí o que acontece? Se ele não utiliza o mecanismo mediúnico, essa energia acumula, ela fica sobrando. E por ser uma energia altamente plástica, suscetível a campos mentais, porque ela é o combustível da mediunidade, né? E a mediunidade é onda mental, que entra entrelaçada, o que acontece? Aquilo vai tomando determinadas formas vibratórias, a depender do campo mental do médium, e circula para lá, circula para cá. Aí quebra vidro na casa, estoura copo na mão da pessoa, adoece animais, adoece plantas, inflama as articulações, estraga o estômago, dá dor de cabeça, e vai. E aí a coisa vai. Porque a energia do fluido animalizado, ela é suscetível a campo mental. E se ela não está sendo direcionada, ela acumula. E ao acumular, o que acontece? Com água parada, pudrece, né? Pudrece. Ela vai absorver cargas de sentimento, de energias dos outros e do médium e vai densificar. Então ela acumula num órgão. Então, por exemplo, se o médium que não está no trabalho, está produzindo ectoplasma, ele tem uma irritação, um descontrole, produz uma emoção mais densa, o que acontece? O ectoplasma está acumulado, assume aquela carga vibratória e vira uma arma, aquilo vira uma arma. Pá! Às vezes afeta alguém, se a pessoa o médium ficar com raiva de alguém, menina, às vezes ele direciona aquilo vai como um raio, um golpe, até derruba a pessoa. A história da orelha quente, mais do que isso, né? Quebra mesmo, porque é uma energia materializante. Ela é sutil, mas ela acessa o plano material, ela está entre os dois. E aí você odeia aquela pessoa, pá, e manda aquele ectoplasma, aquilo vai na pessoa como um golpe. E ela se sente mal, aquilo pode até gerar um problema físico, enfim, uma fragilidade energética. Ou pode ser diferente. Às vezes ela tem um ataque de irritabilidade, aquela energia assume uma frequência densa e desorganizada, e como ela está encapsulada no médium que não está circulando, ela vai lá como uma energia, um miasma, forma um miasma, uma energia deletéria que fica grudada no médium. Aí, resultado, ela começa a densificar o corpo etérico, para de funcionar um chakra, desequilibra outra coisa, é absorvida por uma glândula, aí dá um problema de hipotireoidismo, hipertireoidismo, dá um problema de gastrite, dá um problema articular, muito comum parar nas articulações e ela inflama, né? Porque ela é entroncamento de energia. Gente, desanda tudo, desanda. O corpo físico vai adoecer, veja o que eu estou dizendo para você. Ele vai adoecer e vai estragando para o médium que está em chamado de serviço e não está no serviço. Ele é potente, o fluido do ectoplasma é muito potente. Se ele não é usado para o bem, ele vai te fazer mal. Vai desandar o negócio. O que costuma acontecer, não é? Porque a gente está encarnado, a gente tem que continuar encarnado, pelo menos, né, por um certo tempo. Não dá para chegar aqui e destruir o corpo físico. O que os benfeitores fazem para evitar que o fluido do ectoplasma não direcionado estrague demais o corpo físico do médium e impossibilite a encarnação dele? Ele faz você atrair espíritos em sofrimento do plano espiritual, para vampirizar aquela energia, para absorver aquela energia, para ela não te sobrecarregar. O que é muito comum acontecer com pessoas que têm sensibilidade mediúnica não explorada, não trabalhada? Eles são passionais, eles estão exagerados. Então vai numa festa, toma todas.
Serviu o bolo, come 4 pedaços de bolo, 20 docinhos, come bastante, exagera na comida, exagera na bebida, vai ter experiências com a energia sexual, exagera, faz demais, faz sem amor, descontrola e exagera, aí vai para o fumo, e vai um excesso, faz tudo em excesso. Porque aquela energia de excesso atrai as entidades vampirizadoras que estão naquela faixa de frequência. Aí elas vêm, não é? Aí o médium está cheio de ectoplasma, uma bateria, né? Aí ele vai lá, enche a cara, né? Toma uma, aí vai para 2, 3. O álcool começa a impregnar o fluido do ectoplasma, porque o ectoplasma ele é plástico, então ele começa a assumir as vibrações etéricas do álcool. Aquilo é como se materializasse um copo de bebida no plano espiritual. Aí vem os espíritos que estão sintonizados naquela faixa, ó, faz o banquete. Acontece muito. É uma forma de escape, porque aí o fluido acumulado é direcionado, ele não te adoece, mas também não faz bem, né? Porque você fica virando hospedeiro, né? De entidades que vão te vampirizar. Meus amigos, é um problema isso, é um problema. Tá? Como que resolve esse problema? Coloca em funcionamento. Tem que pôr em funcionamento. Não adianta. Tem gente que fala assim, eu não queria ser médium, não queria ter isso, eu não queria ver nada, eu não queria... Não é assim que funciona não. Se você tem de duas uma, ou você está numa ancestralidade de médium, você está em família de médium, que pode ter, a mediunidade vai vindo na ancestralidade, e às vezes aquilo vem como uma carga mediúnica, que pode estar ligada a um trabalho, às vezes não está, porque vem da ancestralidade, mas em geral ela vem e está ligada a uma necessidade da tua consciência de servir. Fazer alguma coisa útil. Mas eu não quero sentar em redor de mesa, ficar recebendo espírito, falando com o espírito, conversando com o espírito. Estou fora. Não quero. Não gosto de espiritismo, não gosto de espírito, não gosto. Não tem problema. Tenho medo de espírito. Não tem problema. Faça orações. Faça vibrações. Uma vez por dia. Está com sensibilidade? Senta lá meia hora e vibra pelo planeta. Envia energia. Direciona o campo mental para o bem. Se corrija, não é? Cuide de jardins de plantas. Distribua a energia que você tem nas plantas. Semeie amor em outras vidas. Isso é serviço mediúnico, gente. Não é só em espiritismo. Os espíritas, o movimento espírita não pode monopolizar a mediunidade. Não. Todas as matrizes de religião têm um serviço mediúnico ao seu modo. É que o espiritismo tem um conhecimento da ciência da mediunidade para trazer, mas se não precisar, se não tiver também, vai de todo jeito. Jesus aproveita tudo, gente. Então você vai numa igreja evangélica e você vai achar alguém lá em êxtase, falando e exortando, e é Deus, e o sangue de Jesus, e vai em movimento aquele povo todo. Aquela pessoa está em serviço mediúnico, ela conecta com potências aí do plano espiritual e movimenta aquela energia e faz levantar o defunto mesmo. O povo vai ali obsediado, perturbado, viciado e vem aquela coisa e a pessoa desperta e ela fala, agora eu vou mudar, agora eu vou melhorar. Isso é mediunidade, meus amigos. Você vai na igreja romana, os nossos irmãos do catolicismo, a gente fala igreja romana porque é a nomenclatura histórica, é aquela igreja lá de Roma, né? Aquela lá, daquele, né? Mas o movimento católico ele é muito variado ao longo do mundo todo, não dá para generalizar. Aqui no Brasil, por exemplo, é de um jeito, é lugar de um jeito. E aqui no Brasil, assim como em outros lugares também, mas aqui no Brasil, a igreja dos católicos passou por uma renovação, alguns anos atrás, do movimento carismático, né? O que era o movimento carismático? Eles faziam encontros e retiros e tudo mais e dava vazão ao tal do Espírito Santo. Estou sentindo alguma coisa, eu vou falar em línguas, aí começava, aí o outro declamava, aí o outro cantava. Gente, isso é mediunidade. É mediunidade, que não é espírita. Vai para a missa, vai fazer uma leitura, vai fazer uma oração, ora com fervor, o médium vai como uma bateria, joga luz em todo mundo.
Vai para a banda fazer louvor, canta o louvor. E o médium vai, traz as energias do plano espiritual e exala aquilo, porque os espíritos vêm e ajudam. Percebe, meus amigos? Não é ficar sentado em mesa. Tem médiums que têm a mediunidade ajustada com especificidade para trabalhar com as entidades da Umbanda. Os nossos irmãos, os espíritos que trabalham nas linhas da Umbanda. Porque a Umbanda foi formada no Brasil a pedido de Jesus. Porque muitas entidades das linhas da Umbanda não eram recebidas em centros espíritas. Porque os espíritas tinham preconceito. Porque as entidades da Umbanda não eram letradas. Vinha índio, vinha caboclo, vinha preto velho, não é? Vinha cigano, falava, esse povo, isso aí é da sombra, né? Certo, é da treva, porque não fala o português direito, fala umas coisas esquisitas, movimenta diferente. Aí o que eles faziam? Mandava embora, falar, aqui você não vai falar não vai... Foi isso, meus amigos, que aconteceu. Preconceito dos espíritas, né? Aquela coisa de só recebe padre, só recebe médico, só recebe benfeitor, né? Conjuga os verbos corretamente. Preconceito. Aí o que Jesus fez? Convocou trabalhadores e formou as linhas da Umbanda no Brasil. Ela é específica do Brasil, porque aqui é a pátria do Evangelho. Aí aquelas entidades são dirigidas para um serviço de assistência nos trabalhos da Umbanda. E tem médiums que têm a carga energética para trabalhar com essas entidades. Não é? A Umbanda funciona com atendimentos individuais, né? O espírito conversa diretamente com o consulente, que procura aquela assistência, recebe orientações, faz a limpeza e tudo mais. É um processo muito bonito, muito interessante. Então, ou seja, a mediunidade serve em vários... No candomblé, religião de matriz africana, tem o processo da incorporação, vem as entidades, mesma coisa, gente. Se nós formos para religiões não cristãs, islamismo, antigas religiões ligadas aos indígenas, por exemplo, ao xamanismo, gente, todo lugar você acha mediunidade no serviço. Que der para fazer o serviço. Não é o mesmo serviço, é o serviço que é possível ser feito. Porque, meus amigos, o médium é um instrumento de conexão com o plano superior. Pode ser usado para altos movimentos de espiritualidade, de luz, de amparo, de sustentação. Não é ficar só sentadinho na mesa recebendo espírito, conversando com espíritos, não. Isso é uma das formas do serviço mediúnico. Então, as pessoas que têm a sensibilidade mediúnica, meus amigos, o que a gente recomenda? Né? Procure algo para direcionar. Não tem afinidade com casa espírita? Procure uma casa de umbanda. Procure o candomblé. Vai para a igreja. Vai para a banda da igreja. Vai para a igreja evangélica. Integra lá, participa. Baixa o espírito. Fala lá, gente. É o Espírito Santo, né? Mas fala. É o entendimento deles. Faz louvores. Exorta o povo à luz, à mudança de comportamento. Exalta o bem. Fala de Jesus. Tudo serve. Tudo serve. Onde se afinizar, vai. Não é? Não gosto de nada. Fica na sua casa, faz oração, faz meditação, senta e medita. O que é meditar? Pensa no bem, imagina luz descendo não sei aonde, luz para não sei o quê. Porque o médium é uma bateria de energia, gente. O pensamento dele é potente, porque ele usa o recurso da mediunidade do fluido do ectoplasma e dirige. E se você vai fazer essa direção para o bem, o que vai acontecer? Você vai atrair espíritos que desejam também realizar o bem. Aí eles vão usar os seus recursos para fazer o bem. Bem que você nem sabe que está sendo feito. Mas eles usam os recursos para fazer. Então, meus amigos, estamos numa época intensa, não é? De transição planetária, de grandes conclusões aí de linhas de tempo. E a mediunidade está subdifundida, porque Jesus precisa de muitos servidores da mediunidade em todos os lugares. Não? Qual que é a questão? Conecta com o bem e vai. Vai do jeito que der, você vai. Mas procura fazer o bem. O que é o bem? O bem é o que faz bem. O bem é o que não é egoísta, é o que não cobra para vender coisa que não que vem do alto, não é? O que não mercantiliza para um interesse próprio, não é?
Tudo isso. Tem médios, meus amigos, que são terapeutas, psicólogos, não é? Não estão vinculados à religião nenhuma. Médicos. Aí você vai falar assim, ué, mas o médico cobra, o psicólogo cobra, o terapeuta cobra. Cobra, porque ele está usando técnicas que ele aprendeu, cursos e tudo mais. Só que se ele tem a sensibilidade mediúnica e ele está em missão, se a profissão dele é missionária, ele não está ali para arrancar dinheiro dos outros, mas para ser útil, os espíritos vão utilizá-lo sim para ser útil. Até se precisar incorporar, incorpora. Porque a intenção ali é do bem. A intenção de fazer o bem. Ele está sendo pago dentro dos equilíbrios monetários da Terra, porque é uma profissão da Terra. Mas se a intenção dele não é cobrar e expropriar e arrancar dinheiro dos outros, mas ser útil, fazer o bem, ajudar as pessoas, os espíritos vão lá e usam o que tem. Usa o que tem. André Luiz mesmo fala que todos os médicos da Terra andam acompanhados por anjos de guarda específicos da medicina, para inspirá-los no serviço da medicina. Porque o médico lida com vidas humanas e pessoas que estão em planos encarnatórios, que precisam de ajuda e tudo mais. Então o alto tem que ajudar. Aí o que ele faz? Põe lá um anjo de guarda, inspira. Agora o problema é, cadê os médicos que se deixam ser inspirados, né? É esse que é o problema, né? Está todo mundo fechado no materialismo. Mas que tem. Então, saibam disso, amigos, e pensem em vocês nas suas vidas. Será que eu não tenho assim uma sensibilidade, uma facilidade, uma qualquer coisa? Será que eu não estou sentindo alguma coisa? Estou um sonambulismo? Às vezes vejo um vulto, minhas mãos são quentes, nossa, super quentes, um suor, uma coisa. Pensa. Isso tudo é manifestação de energias de plano sutil. Procura usar. Usa para o bem. Porque você pode usar para o mal? Pode, né, gente? Instrumento você usa para o bem e para o mal. E tem muita gente usando para o mal. Faz trabalhos de magia escura, faz manipulação de elementos, faz prisão de entidade, faz e dá até certo. Mas vai ter um preço tão alto, meus amigos, porque o mal tem um preço alto. O mal feito com a mediunidade ou sem a mediunidade, o preço é o mesmo, é alto. É que quando você faz com a mediunidade é até mais alto, né? Geralmente é mais alto. Porque você está ali para melhorar, você vai lá e estraga ainda mais. É melhor você ficar assistindo Netflix e adoecendo, né? É melhor servir. Em verdade, é melhor servir. Então, o chamado que Emmanuel nos faz aqui, meus amigos, é percebermos: será que não posso ser útil com recursos mediúnicos? Uma coisa que eu fiquei sempre pensando para compartilhar com vocês, o nosso tempo já está acabando, eu não tenho sensibilidades de ver espíritos, de fazer psicofonia, né, essas coisas assim, não tenho visão, não tenho. E aí eu sempre fiquei imaginando que estou, né, assistindo, né, os médiuns trabalhar. A gente faz as palestras, faz os estudos e tudo mais, mas a gente está passeando pela casa espírita, né? E aí, meus amigos, eu comecei a refletir, cheguei na conclusão de que eu tenho sim disponibilidades mediúnicas, mas que não são essas os que são usados nos trabalhos de desobsessão, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não preparo nenhum dos evangelhos que eu faço aqui todo domingo. Não por desídia minha, é porque não tenho tempo semanalmente para fazer os preparos prévios. A gente lê a mensagem um pouquinho antes, às vezes nem dá tempo, lê na hora, né? E vai e faz. Aí o que eu comecei a perceber? Os espíritos nos utilizam para, dentro do que eu tenho de conhecimento, do que eu tenho de instrumentação, inspirar reflexões, ideias, exemplos que possam ser úteis às pessoas. E, às vezes, nos fazem como verdadeiros canais, que é o processo de canalização. Ele é um pouco diferente da psicofonia, porque a psicofonia, o espírito vem, induz e você fala. Às vezes até muda a voz, né? A psicofonia. Tem trejeitos e tudo mais. A canalização, ela não funciona pelo aparelho fonador, ela funciona pelo campo mental. É uma ideia, um pacote de informação que você recebe, assim, uma ideia.
E aí, se você dá vazão àquele processo, sintoniza e dá vazão, aí ela vem vindo, aí ela vem vindo. Só que é você que está falando, é você que está formulando os pensamentos, você que está manifestando. Só que a informação vem de fora. Percebe? E aí eu comecei a ver que, alguma forma, é mais ou menos isso que a gente faz aqui. Assim como os estudos do livro Pão Nosso, de quintas-feiras, que eu e a Giane fazemos, é o mesmo processo. Eu e a Giane, nós não preparamos antes, porque não dá tempo. A gente simplesmente vem aqui na hora, não é? Com a boa intenção. Claro que nós estamos sempre assistindo palestras, nos estudando, entendendo as coisas, procurando nos esclarecer em geral. Mas para aquele assunto específico, de cada estudo de cada dia, nem sempre a gente tem preparação prévia daquele assunto. Só que você vai, e aí você vai e se disponibiliza. Gente, eu tenho visto reflexões extraordinárias que eu não sei nem da onde eu tirei. Nem da onde eu tirei. Falei, gente, eu nunca nem falei disso nos dias de quinta-feira. Não é? Por quê? É o trabalho que o alto está precisando fazer, ele faz. Aí ele usa a disponibilidade que a gente tem, percebe? Então, meus amigos, não vamos desmerecer, achar que a gente, não vejo nada, não sinto nada, não faço nada. Pode até ser, mas pode ser que você tenha potências aí que você não está usando, não é? Então, reflita bem. Se você não tem instrumentos de serviço. Se tem, começa a usar. Se começar a usar, você vai melhorar a sua vida, vai equilibrar. Porque, como eu te disse, a mediunidade reprimida dá problema, meus amigos. E às vezes dá problema feio mesmo. Dá problema feio. Além da obsessão, da carga obsessiva que você vai atrair. Que isso já é outro assunto, né? Esse já é outro assunto. Procure verificar. E se tem, coloque em ação. Coloque em serviço. Ok? Eu acho que já deu o nosso tempo, deu o tempo, né? Passamos aí das 9 horas. Vamos encerrar então com nossa oração. Agradecemos a presença de todos, a paciência de terem nos escutado até aqui, nessa noite. Vamos finalizar então, pedindo a proteção de Jesus. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus pela assistência amorosa nessa noite, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em seu nome, procurando o esclarecimento de nossos corações, à luz da sua doutrina, que lança profundo movimento interior de revisão, de reconexão com o nosso propósito maior, para percebermos o valor da vida, a oportunidade que estamos tendo de, aqui na Terra, mais uma vez pisarmos, quanto de possibilidades de serviço os nossos corpos físicos têm, quanto serviço aguarda-nos. Ó Senhor, inspira-nos, Mestre, para termos a força necessária para sairmos das faixas do egoísmo destruidor, que nos faz recolher-se em individualidade, paralisando movimentos de serviço, que nos impede de assumir o compromisso, de servir, de estar vinculados a trabalhos que o bem realiza na Terra, simplesmente porque eu prefiro isso, eu prefiro aquilo outro, não quero essa carga, não quero esse peso. Deixa que outros façam. Não mais, Senhor. Hoje, com a luz do Teu Evangelho, compreendemos que cada alma tem um potencial incomparável de promover a cura do planeta, promover o auxílio de tantos e tantos corações. E é com esse propósito que aqui estamos. Mostra-nos, Senhor,
a todos nós que hoje estamos reunidos nesse Evangelho, mostra-nos o que nos cabe fazer, aonde nos cabe servir em Teu nome. Guia-nos até lá. Que assim seja. Ok, amigos. Muito obrigado, então, pela presença de vocês, por terem ficado conosco até aqui. Muita paz. Tenham um abençoado fim de noite, uma abençoada semana. Nós teremos as atividades normais da casa nessa terça-feira de carnaval. Não vai ter paralisação. A palestra será com Carlos Izepon, da cidade de Monte Azul Paulista. E na quinta-feira, os estudos do livro Pão Nosso. Só o brechó que não vai ter, porque quarta-feira de cinza tem uma coisa meio esquisita, né, no brechó, né? Tudo bem, cultura da terra, então não vai ter. Mas na terça-feira tem a palestra normal e na quinta-feira o estudo do livro Pão Nosso com as reflexões evangélicas de Emmanuel e os passos de tratamento, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Na semana que vem a gente volta, aí passando para mais um versículo. Tem muitas informações valorosíssimas que nesse capítulo 5 de Mateus, né, bastante conteúdo do Evangelho de Jesus, que virão aí nos próximos domingos, ok? Muita paz, fiquem com Deus, que Jesus nos proteja.